unindo todos os elos da cadeia que representa a mola propulsora do agronegócio brasileiro, com foco na qualificação profissional, sugestão e estímulo a inovações tecnológicas e a realização e aplicação de pesquisas que visam o aumento de produtividade e eficiência, a UDOP, União Nacional da Bioenergia, vem se firmando há mais de 3 décadas e meia como uma das principais entidades do setor bioenergético brasileiro. Fundada em 1985, hoje, a entidade conta com dezenas de unidades associadas em mais de 10 estados brasileiros e se orgulha de ser a entidade líder na capacitação profissional, já tendo formado mais de 150 mil profissionais desde a sua fundação. A UDOP realiza anualmente 2 importantes eventos: o Congresso Nacional da Bioenergia, que em 2020 completa 13 anos, e o Seminário UDOP de Inovações, realizado desde 2018 pela entidade. Neste ano, dentro da nova realidade causada pela pandemia da Covid-19, os eventos da UDOP passaram a ser virtuais, mantendo, no entanto, seu pioneirismo e comprometimento com a capacitação profissional e a transmissão de novas tecnologias voltadas para o ganho de produtividade e competitividade. A UDOP se destaca também nas áreas de comunicação, tendo o portal mais visitado do setor e o primeiro canal de web TV ligado à bioenergia, a TV UDOP. Na representação de suas associadas, a entidade promove uma ampla gama de ações, com destaque, por exemplo, ao programa do PAN, o Plano de Auxílio Mútuo, uma rede integrada que tem prestado importante serviço de cooperação entre as unidades e os entes constituídos. A UDOP ainda é um importante elo entre suas associadas e os poderes públicos. Bioenergia, a energia que nos move, e é com essa energia que alçaremos voo para a conquista de um mundo melhor, mais sustentável e, acima de tudo, motivo de orgulho para a nossa nação. Somos apaixonados por bioenergia, somos a UDOP, energia que inova. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao 3º Seminário UDOP de Inovações. Eu sou o Rogério Mian, da comunicação da UDOP, e estarei conduzindo este painel de abertura daqui dos estúdios da TV UDOP em Araçatuba. Gostaria de, em nome da UDOP, agradecer a participação de todos os nossos internautas, de todos os nossos moderadores e palestrantes. Este ano, seguindo todos os protocolos das autoridades de saúde, a UDOP está realizando este evento 100% virtual, interativo e gratuito, oferecendo a todo o nosso público, de maneira geral, 21 painéis divididos em 6 salas temáticas que trarão o que há de mais inovador na cadeia bioenergética. Nosso 3º Seminário UDOP de Inovações é promovido pela UDOP com realização da UniUDOP, tem o apoio oficial da Unip, a Universidade Paulista, o apoio internacional do APLA e os apoios governamentais dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério de Minas e Energia. Gostaríamos de agradecer também o apoio cultural das empresas, apoio Master, Singenta, apoio Ouro, Bayer, Corteva, FMC, Suez e UPL. Empresas que acreditam que a qualificação profissional pode ser um diferencial neste momento porque passa as crises enfrentadas pelo Brasil. Nossa programação está dividida em pelo menos 6 salas temáticas. A partir desta terça-feira, amanhã, você terá a oportunidade de participar nas programações das salas de inovações em plantio e colheita, inovações em processos industriais, inovações em solo e planta, gestão de negócios, gestão de pessoas e saúde, segurança e sustentabilidade. Fique atento à nossa programação. A programação da sala de inovações em plantio e colheita acontece nos dias 1, 2, 3 e 4 de setembro, das 10h15 ao meio-dia. A programação da sala Inovações em Processos Industriais também terá painéis nos dias 1, 2, 3 e 4 de setembro, das 15h45 até as 17h30. Na sala Inovações em Solo e Planta, os painéis acontecerão de terça até sexta-feira, das 13h30 às 15h15. A sala Gestão de Negócios terá painéis no dia 1º de setembro e no dia 3 de setembro, terça e quinta-feira, das 19 às 20h45, e nos dias
2 e 4 de setembro, das 8 às 9h45. Na sala Gestão de Pessoas, o painel acontece amanhã, dia 1º, das 8 às 9h45. Já a sala de Saúde, Segurança e Sustentabilidade terá painéis nos dias 2 e 4 de setembro, das 19 às 20h45, e dia 3 de setembro, das 8 às 9h45. Toda a programação do evento você encontra no portal da UDOP, no www.udop.com.br/seminário. Confira lá e fique por dentro de toda a programação. Iniciando então o nosso painel de abertura, gostaríamos de convidar agora para o seu pronunciamento oficial o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que gravou para nós um depoimento para a abertura deste evento. Olá pessoal, ministro Marcos Pontes, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Gostaria, antes de mais nada, cumprimentar e parabenizar todos os organizadores desse terceiro seminário da União Nacional de Bioenergia, cumprimentar a todos os participantes também e todas aquelas instituições que trabalham, né, e trabalharam para a organização desse evento. O setor de bioenergia tem uma extrema importância no cenário do país. Saibam que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações possui uma lista de prioridades nas quais bioenergia é contemplada. Lembrando que essas prioridades tratam de tecnologias, ou seja, a ponta do iceberg, mas também são prioridades, né? Obviamente, todas as ciências básicas, todas as humanidades, ciências sociais, que dão, vamos dizer assim, o arcabouço que permitem, né, a parte de baixo desse iceberg, né, que permitem que tudo isso funcione. Então, novamente, né, eu gostaria de parabenizar a todos os organizadores, a todos os participantes e dizer que o Ministério, através das suas estruturas, como o FINEP, CNPq, Embrapi, tem trabalhado em conjunção com as organizações do setor para promover inovações, promover o conhecimento também do setor. E nós temos no Ministério uma estrutura formada para fazer essa conexão em tudo. Nós chamamos carinhosamente de Torre MCTI, que congrega redes, desde a rede de suporte, onde na rede de suporte nós temos a parte de fundos, a parte de gestão, a parte de certificação, patentes e etc. Então, isso, obviamente, compõe organizações do Ministério e de fora do Ministério, compondo essa rede de suporte. E depois, uma rede de formação, lembrando que nós precisamos da formação de profissionais para diversos setores. Esse também é um setor que precisa da formação de novos profissionais e o reposicionamento de profissionais à medida que nós desenvolvemos novas tecnologias que vão eliminando algumas atividades e criando atividades novas. Então, existe a necessidade de reposicionamento de profissionais também. Também temos dentro da torre a nossa rede de pesquisa, que congrega conhecimento, que a ideia é formar conhecimentos necessários para o desenvolvimento. Lembrando que o Brasil é um dos países com maior produção científica, né, de papers, publicações científicas. E também temos a rede de inovação, esse congresso fala de inovação, que é extremamente importante. Nesse setor, nós temos o Centro de Inovação, parques tecnológicos, nós temos o incentivo às startups e às ideias. Procure no Ministério, no site mcti.gov.br, uma série de possibilidades para aqueles que têm ideias de negócio, ou para aqueles que têm ideias de projetos que podem ser apoiados, ou para aqueles que já estão aí com o conceito da sua startup, ou da sua micro e pequena empresa já formado. Tem muitos, eu não falo muitos, são realmente muitas possibilidades para vocês. E, finalmente, a rede de produtos, que congrega empresas, que congrega as demandas dos setores, de forma que toda essa torre, todo esse complexo interligado vai permitir, por exemplo, uma startup, estando em alguma cidade, de um certo setor, trabalhando com bioenergia, por exemplo, que ela consiga, ele tem 3 engenheiros com uma ideia sendo desenvolvida, que ela consiga acessar todos esses recursos através da torre. Então, é um sistema novo, inovador no país.
concebido dentro da Secretaria de Empreendedorismo e Inovações do Ministério, e é importante fazer uso dessas possibilidades. Bom, eu não vou ficar falando muito tempo aqui, mas eu gostaria de desejar a todos vocês um excelente evento e que muitas ideias surjam desse evento, muitas inovações, muitas startups, e isso segue diretamente a nossa missão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações: produzir conhecimento, produzir riquezas para o país através de produtos, serviços de base tecnológica e empresas de base tecnológica, e contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Tudo isso pensando de forma sustentável. Então, obrigado a todos vocês, parabéns novamente pela iniciativa, pela organização, tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Grande evento. Tchau, tchau. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministro Marcos Pontes. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Nossos agradecimentos, então, a todos os depoimentos nesta abertura oficial do terceiro Seminário DOP de Inovações. Gostaríamos de dar prosseguimento a esta solenidade. Agora, a UDOP presta sua justa homenagem a um grande incentivador do setor da bioenergia por mais de 4 décadas. A UDOP tem a honra, neste momento, de outorgar de forma virtual, mas já encaminhado o seu troféu, ao professor doutor físico e ex-ministro José Goldenberg, sua maior honraria, o troféu da agroenergia. Vamos conhecer um pouco sobre a trajetória do doutor José Goldenberg. José Goldenberg nasceu em maio de 1928. É professor, físico e político brasileiro, membro da Academia Brasileira de Ciências. Doutor em Ciências Físicas pela Universidade de São Paulo, a qual foi reitor de 1986 a 1990. Goldenberg foi presidente da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, secretário de Ciência e Tecnologia, secretário do Meio Ambiente da Presidência da República, ministro da Educação do Governo Federal e secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Foi diretor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, professor pesquisador da Universidade de Paris, na França, Princeton, nos Estados Unidos, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Universidade de Toronto, Canadá, e ocupante da Cátedra Joaquim Nabuco, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. É membro da Academia Brasileira de Ciências e Academia de Ciências do Terceiro Mundo. Autor de inúmeros trabalhos técnicos e vários livros sobre física nuclear, meio ambiente e energia em geral. Foi selecionado pela Time Magazine como um dos 13 heróis do meio ambiente na categoria Líderes e Visionários 2007. Foi presidente da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Na década de 1970, foi um dos grandes incentivadores e é até hoje um dos grandes defensores do uso de energias renováveis como o etanol. Esse foi um breve resumo, né, sobre a trajetória do Dr. José Goldenberg. Agora todos já na tela. Gostaria de inicialmente também agradecer, né, a participação dos nossos debatedores, nosso moderador, Dr. Caio Carvalho, a Débora Goldenberg, né, filha do Dr. Goldenberg, que muito nos honra hoje. Essa homenagem que nós estamos outorgando hoje, então, o troféu da agroenergia, na verdade, é a maior honraria da UDOP, né? Ela é concedida desde 2007, né? E já teve, né, como recebedores deste prêmio, o Eduardo Pereira de Carvalho, ex-presidente executivo da Única, nosso eterno ministro Roberto Rodrigues, não é? Em 2006, Silvio Crestana, ex-presidente da Embrapa, José Paulo Stupiello, em 2012, né, presidente da STAB, também já foi homenageado com o troféu da agroenergia, o consultor Fernando Gomes Perry, não é? Um dos idealizadores, por exemplo, do portal da UDOP, um grande executivo do setor, Dr. Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que aqui também hoje nós temos a honra, né, diretor da UDOP, também presidente da Canaplan, recebeu o prêmio em 2014, o deputado federal Arnaldo Jardim, né, também
recebeu o troféu da Agroenergia em 2016. Em 2017, o Dr. Plínio Nastari, presidente da consultoria da Tagro, né, e representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Em 2018, Evandro Gussi, então deputado federal, hoje presidente da Única, também recebeu o troféu da Agroenergia. E no ano passado, o Dr. Pedro Samo Mizutani, conselheiro do Grupo Cosan, ex-presidente do Grupo Raizen, também recebeu esta homenagem. Então, eu gostaria agora, neste momento, então, de convidar o diretor da UDOP, o Dr. Caio Carvalho, representando aqui o nosso presidente, Dr. Amaury Eduardo Peckman, que infelizmente teve que ser submetido a uma cirurgia emergencial na última sexta-feira, então não pôde estar aqui conosco, mas já está de alta, já está em recuperação na sua residência, né? Pediu para que transmitíssemos um grandioso abraço e parabenizando a todos, né? E agradecendo por todos terem acreditado neste terceiro seminário UDOP de inovações. Então, eu gostaria de convidar o Dr. Caio Carvalho para que, em nome da UDOP, então, fizesse a justificativa desta honraria, o troféu da Agroenergia, ao Dr. José Goldenberg. Dr. Caio, o senhor está sem som. Eu acho que eu nunca vou aprender isso. A minha vida, até o resto da vida, eu vou fazer isso. Esqueço do som. Mas é o seguinte, um abraço a todos os colegas aqui do painel. Quero dizer que o meu amigo Amaury, que falei com ele hoje, está ótimo, mas me deu essa chance. É a segunda vez que eu tenho a chance de falar do professor Goldenberg. Ele foi nosso homenageado na ABAG, recebeu o primeiro prêmio Ney Bittencourt lá na ABAG, me dando um enorme prazer. Quero dizer isso porque eu não tenho dúvida que o professor Goldenberg é a figura mais importante que nós temos e que já tivemos em nosso país no campo da energia. Ele foi o homem que inspirou, eu não tenho dúvida, um número enorme de pessoas para que sejam ligados não apenas à questão técnica, mas à questão do meio ambiente. Ele trouxe essa visão de uma forma extremamente objetiva, aliás, como ele sempre foi, o que nos dá muito prazer de falar sobre ele. Eu queria começar dizendo que ele é gaúcho, viu? Não disseram isso. Ele é gaúcho. Segundo o que eu aprendi, conversando até com ele, ele tinha muita facilidade com ciências exatas, né? O que o levou depois a enfrentar o meio ambiente, que de exato não tem nada. Ou seja, veja como ele sempre foi um cara com uma visão global excepcional, sempre muito ligado à energia. Ele falava, sempre falou e sempre passou para a gente uma força importante nos momentos mais difíceis que eu convivi com ele naquela época, de governos complexos que nós passamos, de pouco valor que se dava na época à questão da energia renovável. Foi o homem que salvou a Rio 92, gente. Ele salvou a Rio 92 num momento muito difícil. Ficou realmente tudo nas costas dele, ele fez de uma forma maravilhosa. E, gente, é ele que naquele período lançou a cogeração de energia e deu uma força extraordinária ao que o setor hoje tem de vantagem. Foi ele também. Portanto, nós estamos falando de uma pessoa que, além de escrever livros como Energy for a Sustainable World, que é um livro super conhecido e que engrandeceu sempre o Brasil, teve uma atuação que nós vimos aqui em várias posições, mas eu lembro sempre da Rio 92, porque ele foi excepcional. Outra coisa, eu me lembro quando, na virada do governo, do período militar, para a entrada do governo que eu vivi intensamente, em 1985, só para aqueles que não sabem, eu fui junto com o ministro Roberto Guzmão e fui coordenar o Senal, eu era o presidente da Senal, que era a Comissão Executiva Nacional do álcool. Faz tempo isso. Pois bem, quem nos salvou também foi o professor Goldenberg, com relação à mistura do etanol, a importância da mistura do etanol, logo em seguida, a visão muito clara do uso do etanol nos carros flex, com apoio extraordinário dele também. Sempre, lembrem disso aqueles mais jovens, sempre que se teve um momento no qual foi preciso uma mão importante de apoio ao etanol, a biomassa, a visão da bioeconomia. O nome desse líder é José Goldenberg. Portanto, eu quero dizer que, além disso, é o homem que recebeu o Prêmio Nobel do Meio Ambiente, chamado Prêmio Planeta Azul. É o único brasileiro que teve esse prêmio. É o Prêmio Nobel do Meio Ambiente. Portanto, entre outras coisas, eu quero dizer que, para mim, é uma honra extraordinária, um prazer muito grande falar sobre ele. E agradecer sempre muito a ele. Rogério.
Muito obrigado, né, doutor Caio. Gostaríamos, então, de convidar agora para o seu discurso oficial, a leitura do discurso oficial do nosso homenageado, doutor José Goldenberg, sua filha, Débora Goldenberg. Doutor Goldenberg também, por questões de saúde, né, não pôde estar participando, né, mas já recebeu o seu troféu, está bem, está em casa, né, já recebeu o seu troféu e nos acompanha ao vivo agora nessa transmissão. Então, eu gostaria de convidar, então, Débora Goldenberg, para que, em nome de seu pai, então, pudesse fazer o agradecimento a esta justa homenagem que a UDOP presta hoje ao Dr. Goldenberg. Olá, boa tarde. Bom, em primeiro lugar, agradeço, né, pela oportunidade, e vou ler aqui, então, o discurso que o meu pai escreveu. Meu pai lamenta não estar presente, mas julgou que a melhor forma de agradecer a homenagem que a UDOP está fazendo seria relembrar os eventos que ajudaram a mobilizar a sociedade brasileira a apoiar o pró-álcool e o papel que cientistas como ele representam no processo, o que evidencia o potencial da ciência e da tecnologia no desenvolvimento com atenção à sustentabilidade. Rememoramos o seguinte: o pró-álcool foi criado pelo presidente Geisel em 1974 para reduzir a importação do petróleo que estava estrangulando o desenvolvimento do país após o custo do petróleo importado ter quadriplicado. Foi uma decisão política por parte de um governo militar, com uma preocupação essencialmente estratégica em termos de geopolítica. Sabia-se na época que produzir etanol de cana-de-açúcar era algo que o setor de açúcar no Brasil sabia fazer há muitos anos, mas o seu custo em 1975 era elevado, cerca de 4 vezes maior do que o custo do litro da gasolina equivalente. O governo Geisel decidiu, então, cobrir essa diferença para viabilizá-lo, o que permitiu às usinas de cana adequar suas instalações para produzir etanol em grandes volumes. Esse subsídio não foi aceito facilmente pela área econômica do governo, já que chegaria a cerca de US$1 bilhão nos anos 80 por ano, mediante tantas outras demandas urgentes. E também as dúvidas acerca do papel que subsídios governamentais devem ser concedidos para atividades econômicas. O que o trabalho científico do meu pai e seus colaboradores, José Roberto Moreira e Gil Eduardo Serra, agregou a esse debate, foi demonstrar pela primeira vez que etanol de cana-de-açúcar é, no fundo, energia solar e, portanto, renovável. Em contraste com gasolina, que é derivado do petróleo, que não apenas não é renovável, como é altamente poluente. A cana-de-açúcar cresce usando o dióxido de carbono da atmosfera e a energia solar através da fotossíntese. Quando se retira o caldo da cana para fermentar o álcool, sobra bagaço, que, queimado, produz toda a energia necessária no processo que leva ao etanol. Quando se produz etanol de milho, como se faz em larga escala nos Estados Unidos, não há bagaço, e a energia necessária vem, em geral, de combustíveis fósseis. Quando ele é queimado no motor do automóvel, ele devolve o dióxido de carbono absorvido. Mas, no balanço total, nenhum dióxido de carbono é produzido, o que não é o caso quando se queima gasolina, que vai produzindo dióxido de carbono e que contribui para o aquecimento global. O trabalho do meu pai e seus colaboradores mostrou que etanol era um combustível verde, como a energia hidroelétrica e a eletricidade produzida em moinhos de vento, eólica, o que ajudou muito a dar credibilidade ao programa do etanol para a sociedade e justificar os subsídios. Na década de 90, quando o debate da sustentabilidade ganhou força, chegando ao ponto auge na Rio 92, esse conjunto de tecnologias passou a gerar muita curiosidade e interesse. A segunda contribuição científica dos trabalhos realizados com os colaboradores José Roberto Moreira e Plínio Nastari foi acompanhar e estimular os avanços tecnológicos que levaram à redução do custo de produção do etanol, que foi caindo na medida que a produção de etanol foi crescendo e se tornou competitiva com o custo da gasolina em 2004, eliminando neste ano a necessidade de subsídios.
Estima-se que o total de subsídios gastos até esse ano, desde 1974, foi de cerca de 30 bilhões de dólares. Mas isso economizou o equivalente de cerca de 150 bilhões de dólares em importação de petróleo no mesmo período, além de ter dado uma segurança geopolítica em relação à dependência do petróleo. A partir daí, não houve mais subsídios. Hoje, o etanol substitui metade da gasolina que seria usada pelos consumidores no estado de São Paulo. Em diversos países do mundo, como a Índia, Guatemala, Colômbia, África do Sul, Tailândia, há programas semelhantes sendo desenvolvidos. Como os investimentos iniciais são muito altos, os subsídios governamentais ainda são uma questão para a implementação da tecnologia em larga escala. No entanto, o desafio dos combustíveis fósseis e a geopolítica relacionada a eles irá sempre ressurgir. E, eventualmente, quando a sua exaustão estiver se aproximando, será um dos grandes desafios das nações. Os trabalhos do meu pai e tantos outros cientistas que discutem o tema continuam a ser citados na literatura científica mundial. Só para dar um exemplo, um dos trabalhos publicados por ele na revista Science, em 2007, Ethanol for a Sustainable Energy Future, foi citado na literatura internacional 1.385 vezes. Os desafios tecnológicos de hoje são outros, e meu pai e colaboradores continuam trabalhando ativamente para resolvê-los. Eles são: aumentar a produtividade agrícola da cana-de-açúcar, que cresceu rapidamente nos últimos 30 anos, mas que poderia e deveria crescer mais. E 2, demonstrar claramente que a utilização do etanol em motores de combustão interna emitem menos poluentes, principalmente dióxido de carbono, no ciclo de vida total do que automóveis com baterias, que acabarão criando sérios problemas a nível mundial, no que diz respeito à produção de eletricidade utilizada para sua produção, matéria-prima e reciclagem. São muitos os desafios, e outros tantos virão. Cada cidadão que se debruça sobre os grandes temas do desenvolvimento sustentável cumpre a sua missão com afinco, e, com sorte, deposita mais um tijolo nesse grande mosaico de desejos e interesses que temos para o futuro das nações e seus cidadãos. Toda vez que há o reconhecimento de se ter podido cumprir essa função, uma estrela brilha no céu. É assim que meu pai se sente mediante essa homenagem que vocês da UDOP organizaram nesses tempos pandêmicos. Então, reitero aqui, em nome do meu pai, um agradecimento pela homenagem prestada a ele e pelo seu trabalho em promover e melhorar a produção de álcool para o país. Muito obrigado, Débora, né? Deixe, por favor, o nosso grande abraço ao seu pai, ao Goldenberg. Mas ainda neste momento solene de homenagens, nós gostaríamos de convidar agora para falar um pouco sobre a trajetória, bem resumida, óbvio, porque a trajetória do Goldenberg já daria 12 ou 24 horas, no mínimo, né, de live, né? Mas gostaria de convidar, então, o professor titular da Unicamp, coordenador do Laboratório de Genômica e Bioenergia, professor Gonçalo Pereira. Uma palavra, por favor, professor. Bom, boa tarde a todos. Obviamente, é uma honra enorme, que eu acho que é muito difícil de falar sobre esse assunto, mas eu vou me arriscar a começar antes de Cristo, sabe? Mas antes de citar isso, eu queria mencionar o seguinte. O professor Goldenberg tem uma série de títulos que realmente a gente levaria muito tempo, né? Esmiuçando eles. Quando a gente olha o currículo dele, você vê que até que ele esquece alguns temas, como que ele foi reitor, ou que... Quer dizer, são tantas coisas de tanta importância que é realmente uma trajetória única e uma trajetória incrível, mas para nós, cientistas, tem uma coisa que talvez seja o ponto de imensa relevância. O professor Goldenberg é tudo isso, né, e muito mais, por conta da ciência de alta qualidade que ele fez. Eu não sei, para quem não entende especificamente ou com detalhe como é que a ciência funciona, não se trata, quando se fala em uma citação, de que alguém leu o seu trabalho. Muita gente leu o seu trabalho, mas alguns chegaram a ler e a dar relevância a ponto de citar, né,
o trabalho dele no seu próprio trabalho, na forma de referência. Não é uma mera leitura. Para cada referência, para cada citação, existem muitas leituras. O professor Goldenberg, para que você tenha uma noção, ele tem 16 mil citações. E Débora, quando você falou, né, que o trabalho dele de 2007 tem 1.385 citações, desde que você preparou seu documento até agora, ele recebeu mais uma. São 1.386 citações, ou seja, voltando a antes, né? Voltando a antes aí da época de Cristo, nesses 200 anos que os gregos montaram a civilização ocidental, existem duas figuras, ou dois pontos que eu gostaria realmente de mencionar. Primeiro, os gregos cunharam e viram a importância da figura do herói para a sua sociedade, né? O professor Goldenberg é um herói. Se tivesse que reduzir tudo que ele é e tudo que ele faz em uma só palavra, a palavra seria essa. E essa palavra não é só a minha visão dele, mas ele recebeu, né, da Time Magazine como um dos 13 heróis do desenvolvimento, né, na categoria líderes e visionários. O nome empregado foi herói. E é isso que o senhor é, professor. E é uma honra enorme, né, falar de um herói nacional, que nós temos muitos, mas cultivamos poucos. O senhor é um desses que não só é, mas que também é cultivado. Cultivado pelos seus pares, cultivado pelos seus compatriotas, né? De forma que é uma honra muito grande. E, para finalizar esse ponto, eu tive uma honra ainda maior de ter o senhor, quando fundamos a Granbio e fizemos a Granbio com a segunda geração, que o senhor também vaticinou, que o senhor acredita, né, nessas próximas etapas. Tivemos o senhor no nosso conselho, né? No nosso conselho, que, na realidade, o senhor não era um conselheiro, o senhor era um oráculo, né? Voltando aí a esses 200 anos da Grécia, e o senhor não me imagina o quanto eu aprendi com o senhor e o quanto o senhor nos inspirou. E só para finalizar, para falar que, além do vigor intelectual, uma vez ele foi visitar o nosso laboratório, e o laboratório tem 2 lances de escada enormes, um lance de escada realmente, que todo mundo chegava lá em cima, ofegando, e ele estava com os livros na mão, e eu fui pedir a ele para carregar os livros dele, né, para a gente subir essas 2, que nada. Ele não só não aceitou, como definitivamente não precisou. Ele acabou os 2 lances de escada ofegando muito menos do que eu. Então eu vi que, né, o mens sana in corpore sana era, então, nesses seus primeiros 92 anos de vida, que nos orgulha, né? Como eu disse, é a figura de um herói, é uma honra enorme, Débora, estar falando aqui de seu pai, não? Era isso que eu tinha para dizer e vamos em frente. Agradecemos. Muito obrigada pelas palavras. Obrigada. Agradecemos, então, uma vez mais, em nome da UDOP, todos aqui presentes, com certeza, né, tenho muito orgulho de dividir esse painel e de poder estar homenageando nesse momento, então, uma pessoa tão ilustre como o Dr. José Goldenberg. Muito obrigado, né, Débora, por representá-lo tão bem aqui, né, e obrigado a todos. Eu gostaria só de, para finalizar essa parte de homenagens, e nós darmos início efetivamente ao nosso debate proposto para essa tarde, nessa abertura do 3º Seminário UDOP de Inovações, de dizer que, graças a uma parceria internacional da UDOP com o APLA, o Arranjo Produtivo Local do Álcool, essa transmissão está sendo legendada para o espanhol. As pessoas que têm interesse de ler, nós temos mais de 200 de inscrições vindas de usinas da América Latina, então nós gostaríamos de orientar a essas pessoas para que aí no player do YouTube clicassem em legenda, para terem acesso, então, à legenda na língua espanhola desse nosso evento. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar, então, a palavra para o nosso moderador, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, para início efetivo do debate, a inovação e o futuro do setor da bioenergia e do Brasil no novo normal. Agradecemos uma vez mais a Débora, né? Eu me despeço por aqui, mas o debate continua a todo vapor agora com os especialistas na área. Muito obrigado, doutor Caio. Com você a palavra. Muito obrigado, Rogério. Novamente, um abraço a todos que estão nos ouvindo. Nós temos aqui um grupo de craques em um tempo extremamente reduzido para tentar utilizá-lo o melhor possível. Eu queria começar
a apresentar cada um deles rapidamente, começando pelo meu amigo Luiz Augusto Horta Nogueira. Foi professor de Itajubá, da Unifei, diretor da ANP, um belo trabalho, pesquisador visitante da FAO, CEPAL, e a Irena. Atualmente é um dos coordenadores do BioEM, que nós podemos falar um pouquinho sobre ele, que é o programa de pesquisas em bioenergia da FAPESP, e consultor em eficiência energética e bioenergia, área em que tem publicado livros e artigos especializados. É a síntese que eu pude fazer, Horta. Em segundo lugar, eu quero chamar o Gonçalo, que acaba de falar conosco. Gonçalo Pereira é também meu companheiro de alguns debates. A presença do Gonçalo sempre dá segurança de muitas emoções. Isso é muito bom. O Gonçalo é professor titular da Unicamp, coordenador do Laboratório de Genômica e Bioenergia, com forte atuação em programas do Estado brasileiro, como o Renova Bio, a Plataforma do Futuro e o Rota 2030. É um prazer ter o Gonçalo conosco. O professor Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo da mesma escola que eu, professor, doutor, titular em tempo parcial nas faculdades de administração da USP, Ribeirão Preto e da GV, em São Paulo, autor e organizador de dezenas de livros e tem trabalhado muito sobre as cadeias produtivas do setor, principalmente como conselheiro do Marcos Stratz. Um prazer, Marcos, estar aqui com a gente. O Pedro Leal Nossi, gerente de inovação digital da Raizen, profissional com mais de 20 anos de experiência em tecnologia e inovação, formado em ciência da computação, com grande experiência em alinhar tecnologia às necessidades do negócio para a criação de negócios digitais. É responsável pelo Pulse, o hub de inovação aberta da Raizen, com o grande objetivo de expandir e levar a cultura da inovação para todos os processos da Raizen. Pedro, bem-vindo. Nós vamos seguir a linha do professor Godeverde atrás de produtividade, Pedro. Temos também conosco José Eduardo Bertuzzo, engenheiro elétrico formado pela Unicamp há 17 anos no Instituto Eldorado, ocupando a posição de executivo de tecnologia de produtos. Atua há 37 anos em projeto de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de eletrônica embarcada, telecomunicações e tecnologia da informação. Pois bem, agradeço muito a presença de vocês. Vamos juntos nessa nossa empreitada. O nosso tema é do tamanho do mundo, só é menor do que o currículo do Goldenberg, mas é grande também. Então, eu ia pedir para o Rogério começar uma rápida apresentação para a gente tentar nos colocar num trilho do mínimo de subjetividade para podermos realmente passar alguma coisa para o pessoal, tá? Vamos lá, Rogério. Pois bem, Rogério, isso. Vamos lá. Próximo, Rogério. O próximo. Bom, eu já queria o primeiro slide, Rogério, no qual a gente tenta falar um pouquinho sobre inovação, de uma forma do quão espetacular isso é, a velocidade que as coisas acontecem. E eu trouxe uma imagem que, para mim, diz tanta coisa com esse binóculo, a olhar o que acontece em 60 anos, já no início do século XX. A gente sai de uma velocidade de transporte indo de 1% da velocidade do som a 80% da velocidade do som em 60 anos. É algo realmente inacreditável e a questão da inovação, com isso, passou a mostrar o que era a capacidade do ser humano em realmente inovar de uma forma extraordinária. Segundo, por favor, Rogério. Próximo. Vamos falar um pouquinho do Brasil. A minha preocupação está nesses dois slides. Quer dizer, se nós olharmos do lado direito de quem está olhando, a gente vê o Brasil seguia, desde o início do século XX, numa trajetória que era uma linha vermelha que mostrava que estaríamos, em termos logarítmicos, caminhando num crescimento extraordinário. De repente, vocês veem, a partir, digamos assim, de próximo dos anos 80, a gente entrou numa faixa de um crescimento realmente pequeno, que tem trazido para a gente, basicamente, 40 anos de problemas, de alguma forma ou de outra. Essa foto, essa imagem é alguma coisa que a mim me perturba muito, tanto que quando houve agora a tentativa de mudança para buscando uma economia mais liberal, eu me animei, quem sabe a gente podia recuperar isso, aí vem a pandemia e nos joga para baixo. Do lado esquerdo, vem aquilo que me preocupa, certamente
preocupa muito aqueles que estão debatendo conosco hoje, que é a questão de taxa de investimento no Brasil. Vejam que nós vínhamos num crescimento também, esse crescimento foi até a década de 80 e depois despenca de uma tal forma que hoje estaríamos no nível da taxa de investimento da época de Jango Goulart, gente. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Próximo. Quando nós olhamos o que é importante medir, e toda a literatura indica que, em termos finais, o importante é olhar a produtividade total dos fatores. A gente olha para trabalho, capital, insumos, colocado como insumos a questão também do nível tecnológico, né? Claro, capital são os investimentos. Então, aquela curva que nós mostramos, a análise da GV, que mostra que em 4 décadas, que são os 40 anos que eu mostrei anteriormente, a produtividade total de fatores não cresceu mais do que 10%. Né? Então, a gente vê como essencial o modelo político do país, quer dizer, o problema da área de educação e do capital humano, um ambiente de negócios absolutamente inadequado, um custo Brasil estúpido, a modernização do parque produtivo ficou amarrado naquela curva que nós mostramos de investimentos, juntamente com os de insumos modernos. Essas questões são aquelas que têm judiado muito da gente. Nessa linha, quando a gente começa a falar, e é parte do nosso debate, eu espero que a gente possa falar sobre isso, quando a gente começa a falar de uma nova realidade, que é, digamos assim, a visão do mercado verde, eu quero citar 2 exemplos rápidos, um da Natura, outro da Shell. De um lado, a Natura já começa a colocar preço pelos custos das emissões em seus produtos, e a Shell, por outro lado, criou uma área para calcular crédito para compensação de carbono. 2 questões realmente que mostram como é que a gente vai caminhar daqui para frente, né? Próximo, por favor. A gente, quando olha para frente e entrando no nosso setor, nós sabemos que temos que ousar, e inovação tem a ver muito com ousadia, né? E se a gente não ousar atravessar esse momento que nós estamos vivendo, e o gráfico de baixo mostra o setor real, nós vamos ficar à margem de nós mesmos, como dizia Fernando Pessoa. O setor vinha num crescimento espetacular, chegou a mais de 12 toneladas de açúcares totais recuperados por hectare, entrou, caiu de uma forma danada depois dos anos 2010, acentuou-se a partir de 2015, nós ficamos envergonhados com uma queda impressionante dessa produtividade, iniciamos um processo de recuperação e trombamos, de alguma forma, com essa realidade que falamos aqui. Próximo, por favor. Então, em síntese, a gente fez uma passagem rápida dos problemas graves que o país passa, daquilo que a gente está vivendo no setor, que para nós é muito importante, para podermos aproveitar o máximo possível desses craques que estão conosco hoje, tá? Pois bem, vamos lá. O pós-Covid, entrando no tema, que a gente espera, no novo normal, que é o tema que nos deram, essa expressão novo normal virou, todos só falam do novo normal. A verdade é que eu queria comentar um processo de mudança que eu acho espetacular nisso, e tenho certeza que vocês vão comentar. Nas décadas de 70 e 80, ESG, ESG, para a gente tinha a ver com a Escola Superior de Guerra, né? Nós tínhamos, nesse período, muitos dos nossos amigos treinados na ESG, que era a Escola Superior de Guerra. Hoje, o foco ESG, ESG, está no foco das empresas e abraça o meio ambiente, a questão social e a questão governança. Não se esqueçam que antes da ESG, o foco do capitalismo era o foco de uma empresa privada era dar lucro para acionista, nada mais. Então a gente deu uma virada no jogo de uma forma extraordinária, passamos a viver essa nova realidade do meio ambiente, social e governança. E hoje, interessante, o presidente do Conselho do Bradesco, o Luiz Trabuco, faz um comentário que ESG seria empatia, solidariedade e generosidade, que é uma outra forma de olhar essa expressão, essa nova sigla ESG. Eu digo isso porque, nesse novo normal, portanto, as prioridades globais tendem a ser saúde, e como saúde, no nosso caso, leia-se a questão
da poluição, com um impacto enorme local e regional, e as mudanças climáticas, como um potencial muito maior do que a pandemia e que está muito ligado à questão das emissões de carbono, né? E o mundo está vivendo uma preocupante, que o Pascal Lamy chama de precaucionismo, já não é mais, viu, Horta, protecionismo, é precaucionismo, que é muito pior, porque por precaução eu posso fazer uma porção de coisas que eu não podia por proteção. Portanto, a gente vive essa nova realidade foco, portanto, vai ser sustentabilidade. Nós estamos naquela fase, Gonçalo, de como diziam os romanos, a mulher de César não pode só ser honesta, ela tem que mostrar que é honesta, né? Que é, obviamente, uma coisa um pouco mais complicada. Pois bem, eu queria começar com cada um de vocês, dizendo que inovação, produtividade, agregação de valor, bioeconomia, né? É o que nós vamos ver. O setor público vem derrapando, o setor privado vem esperando. Aonde nós vamos? Queria começar com o Horta, por favor. Bom, muito obrigado, Caio. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, junto com colegas que eu estimo e respeito muito, todos. É um prazer, principalmente o pessoal da academia, o Marcos Gonzalo, eu estou sempre lendo e falando, puxa vida, era isso mesmo, concordando. Então, nós não teremos muita briga aqui, me parece, Caio. Mas o que eu posso fazer é trazer alguma luz sobre alguns aspectos que eu tenho vivido um pouco nos arredores, nos países arredores, onde essas questões ainda nem chegaram, né? Eu acho que o tema é muito pertinente, felicito ao DOP por estar, mais uma vez, fazendo um seminário sobre inovação, porque, já se disse aqui, inovação é o nome do jogo. Aconteceu o que aconteceu no Brasil por conta da inovação. E, puxa vida, num evento onde o professor Goldenberg, que é o nosso guru verdadeiro, né, está aqui sendo representado, sendo homenageado, eu fico muito contente. Eu preparei uma breve apresentação, breve mesmo, por favor, se puderem colocar, que é mais ou menos um roteiro para eu não me perder, porque o assunto tem muito interesse, né? Então, eu estou chamando aí de um plano de voo ligeiro, é falar um pouquinho da transição energética, que é, em escala global, que está sendo muito comentado, que está por trás disso. Dizem alguns que a pandemia está acelerando a transição energética. Em cima disso, eu vou comentar um pouco da experiência brasileira de transições energéticas, da nossa transição, ver se nós temos parceiros para isso, em termos globais, e o fato que a gente pode ser ainda melhor, e aí vou trazer alguma coisa do próprio BioEM, né? Que é o Programa de Bioenergia, Pesquisa e Bioenergia da FAPESP. Então, o próximo, por favor, é um slide, tem uma foto bonita, significativa. Eu não sei se essa foto é verdadeira, duvido um pouco. Eu sei que no Mar Cáspio nós tivemos petroleiros ficando atolados na areia, mas essa foto aí é assim daquelas profecias tremendas, né? Um petroleiro atolado na areia de um deserto. E ela é, talvez, uma das fotos mais significativas dessa transição energética, que representa uma transição profunda dos padrões de uso de energia. Os alemães que cunharam isso já tem quase 20 anos, é um programa de energia do governo alemão, Energiewende, quer dizer, exatamente a transição energética das energias fósseis e nucleares para energias renováveis e ecologicamente mais corretas. E essa transição energética pode soar assim um pouco lírico, um pouco poético, mas quando você começa a ver que os principais atores do setor energético, do setor econômico global, estão tomando definições muito claras nessa direção, o jogo agora mudou. Não tenham dúvida, não é questão da pandemia, isso já vinha bem antes da pandemia, e vejam que os principais fundos globais de investimento, Blackstone, fundos pesados, já definiram que há agora uma política importante, clara, de não investir em formas reprováveis, inadequadas de energia, e empresas... qual que é um dos principais produtores de álcool no Brasil? Vocês sabem que é a Shell.
sócio da Raízen, tem um colega que pode confirmar isso. E a BP está no Brasil há bastante tempo, e eu tenho certeza que a Petrobras está arrependida de não ter tido coragem de manter um stake, manter uma presença nesse mercado. Agora está tentando voltar com HVO, etc., mas é claro que o comércio energético, o global trading em energia está na direção dessas energias renováveis, onde, de alguma forma, para muita gente, energias renováveis é solar e eólica, e não é só solar e eólica, é muito também de bioenergia. E algumas semanas atrás nós tivemos um sinal fortíssimo de fratura no monolito que é a ExxonMobil, que sempre teve uma postura muito firme no core business dela, de óleo, refinaria de petróleo, o negócio de bio é para brincadeira. Agora ela fez um contrato de 5 anos para comprar óleo vegetal hidrogenado, e refinarias estão se transformando em bio-refinarias na Califórnia. Então, o mundo caminha nessa direção. Aí caberia a gente perguntar, por que está acontecendo isso? Né? A razão mais evidente é uma questão de ordem ambiental, né? Nós já falávamos, desde 92, que isso vem sendo pautado, as mudanças climáticas são evidentes também, nós precisamos atuar, a maioria dos países relevantes estão tomando medidas nessa direção, existem acordos internacionais muito importantes em todos os níveis, inclusive na navegação marítima, hoje nós temos providências nesse sentido ambiental, e que trazem todo um conjunto de consequências que vem a jusante de todas essas decisões. É lógico que, por conta das questões ambientais, se conjugam interesses de caráter mais imediatista, mais econômico, mais oportunistas, até podemos dizer, né? Então, os europeus que detêm domínio de certas cadeias de produção tecnológica pensam em manter um certo predomínio disso, agora vem o hidrogênio nesse processo, mas não tenham dúvida que o mais importante é a transição energética está acontecendo mesmo, e incrível que no Brasil isso não é muito falado, né? Nós não falamos muito de transição energética no Brasil. Existem algumas razões para isso, até compreensíveis, né? O próximo slide, por favor. Nós não falamos muito disso, uma das razões óbvias é que no Brasil nós já fizemos a transição energética, né? Nós somos um país que já, desde muitas décadas, vemos usando biocombustíveis, energia renovável, a importância da hidroeletricidade no Brasil é notável, né? E desde 1931 é mandatório usar no mínimo 5% de etanol na gasolina. Em 75, quando foi firmado o Programa Nacional do Álcool, a média em todas as décadas anteriores já dava um blend de 7,5%. Então, tem toda uma história já do uso de biocombustíveis, essa figurinha aí mostra, né, começando em 1930 até chegar nos atuais 27%, e o biodiesel também, né, apesar desse espasmo, que aí teve uma retração de novo para 10%, mas nós somos um país que representa um exemplo muito forte, muito concreto, que é possível colocar a bioenergia, descarbonizar o consumo de energia no setor de transportes, que é o grande setor que ainda consome massivamente derivados de petróleo e constitui uma barreira tremenda em todas as políticas para promover as energias modernas. Então, vem os veículos elétricos, como se isso fosse a solução, a panaceia, né? E então o Brasil já fez a sua transição energética, nós estamos no rumo certo, né? E aí a gente poderia até perguntar por que os outros países não estão fazendo. E aí que talvez eu possa, no próximo slide, contribuir um pouco, que é o que eu tenho nos últimos anos, junto à CEPAL, junto à UNIDO, junto a algumas organizações das Nações Unidas e bancos multilaterais, como o BID, feito estudos. O próximo slide, né, que tem um mapinha, onde nós vamos ver como já são muitos países que estão usando biocombustíveis, mas ainda em níveis relativamente pequenos, ou tímidos, né? E a gente poderia perguntar por quê, né? O que está faltando? Eu não estou vendo o próximo slide, eu não sei se tem algum... Eu estou falando muito depressa, talvez, né? Já me recomendaram que fosse mais atento para não falar depressa, né?
Então, o meu terceiro slide é esse, né, que o uso de biocombustíveis se expande globalmente. E aí, isso aí em 2018, veja a quantidade de países que já estão verdes aí, né, que já estão usando algum nível de blending. Alguns países, como Colômbia, Paraguai, já tem programas absolutamente consolidados. Na América do Sul, só escapa Venezuela e Chile, e as Guianas, né? Curiosamente, na América Central, tem poucos exemplos, são países que exportam etanol e não usam quase nada de etanol. México é ainda uma promessa, está verde aí, mas é mais uma promessa que realidade. Estados Unidos hoje é E10, toda a gasolina americana hoje tem 10% de etanol. Canadá também está numa situação similar. Europa, diversos países têm E10 e 85. Índia tenta começar, China tem promessas, né? E a África tem expectativas. Então, quando nós olhamos de uma forma mais detida os potenciais desses países, nós vemos que são significativos. A área disponível é enorme, os benefícios sociais são relevantes, geração de emprego, renda, melhoria do meio ambiente, mas existe ainda muita desinformação, falta de desinformação, que é uma coisa diferente, né? Quando o indivíduo desconhece ou quando ele pensa que conhece e está conhecendo da forma equivocada. Eu sei que essa é uma das dificuldades para a gente introduzir essas desejáveis inovações. E aí, no meu último slide, por favor, eu vou comentar que existem linhas de pesquisa que podem reforçar esse processo de introdução da inovação. Nessa esteira, o programa de bioenergia da FAPESP, o BioEM, né, tem estimulado uma gama de atividades que cobre desde a produção de biomassa, o processamento, o final, esse olhar sobre a sustentabilidade, a diversificação dos produtos, né? Vocês sabem, toda uma gama de oportunidades tremenda, né? Que assegura a possibilidade de nós mantermos realmente, de uma forma consistente, bem posicionada, a liderança que o Brasil tem ao oferecer para a humanidade, para o planeta, uma alternativa sustentável e correta de suprimento energético, não só no setor de transporte, mas geração de energia elétrica e outros, né? Aí eu coloquei só alguns temas para dizer que é realmente um amplo portafólio de alternativas. Pensar que nós temos uma cana que, resgatando os programas antigos de melhoramento, voltar a ter uma cana com mais fibra para dar mais energia, todas as técnicas agrícolas de alta produtividade, usando drones, usando métodos hoje mais inteligentes, capazes de racionalizar o uso desses recursos, toda essa gama de processos de etanol de segunda geração, novos produtos, tem um Gonçalo aí que poderá comentar isso, a biodigestão da vinhaça, que está agora, parece que nós descobrimos como coisa que isso já não fosse algo que era praticado ainda de forma incipiente. O RenovaBio trouxe essa sacudida positiva. Então, são inovações que estão se convertendo em alternativas. Há pouco inauguramos na usina Bonfim, uma planta nesse sentido. Eu vi na África funcionando a usina Kekira, um belíssimo biodigestor, quer dizer, biodigerir a vinhaça é um processo natural, como nós hoje achamos natural a fertigação. Vejam como essas rupturas foram positivas e decorreram não só da natureza pródiga que nós temos na região da Canavieira, que produzimos cana no Brasil, não só dessas condições naturais que não foram dadas, mas fundamentalmente existia esse capital humano capaz, ancorado em institutos de pesquisa, boas escolas, que permitiu que a inovação tomasse corpo e se viabilizasse como uma realidade desejável, né? Eu nem vou falar aqui dos novos motores e veículos a hidrogênio, que isso para mim é uma cachaça, mas eu sei que o Gonçalo também vai gostar, e nós vamos ter tempo de falar um pouco disso. Eu acho que eu já falei no tempo que me cabia. Muito obrigado. Você abre o espaço para que o Gonçalo, que vem em seguida, aproveite esse panorama e possa discorrer os temas dele. Por favor, Gonçalo. Caio, obrigado. Eu vou concordar totalmente com o Horta aí, que a gente não vai encontrar muito ponto de discordância. Provavelmente vão ser visões e complementação de uma visão geral que nós temos, né, e que nos parece óbvia, que eu acho que o nosso papel é mostrar a obviedade disso, né,
para quem não entendeu isso ainda claramente. Eu queria, começando pela lógica do professor Gutenberg, o professor Gutenberg se tornou essa figura justamente porque basicamente, ele seguiu a lógica de Einstein, quer dizer, tudo é energia. Quando ele começa a calcular não a quantidade, né, de tonelada por hectare, mas a quantidade de megajoule por hectare, você começa a conduzir tudo, né, para uma mesma coisa. E, pessoal, absolutamente tudo é energia, né? Mesmo quando ela não se parece claramente. A gente sempre associa energia com alguém tomando um choque, né? Com alguém tomando... Não tem nada. É tudo energia. E a civilização, né, através do nosso cérebro, esse grande condutor, converteu tudo que a natureza fez, né, em valores civilizatórios, né? Quando a gente olha o dinheiro, o que é o dinheiro? Dinheiro é energia. Quem inventou isso foi o homem? Não, não foi. O homem capturou esse princípio do nosso organismo. Quer dizer, do organismo, do início da natureza, que converte todo e qualquer alimento em ATP, né? A planta consegue converter a luz do sol em ATP, nós conseguimos converter o açúcar que a planta fez em ATP, e a partir daí esse ATP, assim como uma moeda, né? O nosso metabolismo vai comprando tudo. O que o homem, né? Incrível, o nosso cérebro é uma coisa incrível, porque ele é um tradutor, ele captura tudo que a natureza fez e enfia na nossa sociedade. É incrível. Você me perguntar como é que isso é feito? Não sei, eu estou estudando. Eu estou estudando porque tem um fenômeno aí atrás. Caio, eu desafio qualquer um a encontrar alguma coisa que nós humanos fazemos que a natureza não já fez. Agora, você perguntar como é que o cérebro descobriu isso? Não sei. Mas nós não somos inventores, nós somos copiadores. Agora, a gente copia alguma coisa de uma natureza que há 4 bilhões de anos está fazendo tentativas, né? Então, é uma escola extraordinária, e nosso cérebro capturou isso aí tudo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Caio, quando você fala, né, que o Trabuco fala da ESG com empatia, solidariedade e generosidade, o que a gente está fazendo é voltando à genética. Quando o Adam Smith, né, tratou da mão invisível e Darwin, mal compreendido, falou da força da competição, né? Rapidamente foi traduzido no capitalismo selvagem. Quer dizer, é na força da competição que a gente consegue, pelo amor de Deus, o que fez o ser humano ser o que ele é, não foi através dessa agressividade tremenda, porque nós somos, antes de tudo, fracos. Não é um bicho, pelo amor de Deus, que a gente consegue combater, né? Com o nosso dente, com a nossa garra, né? Nenhum, é zero. Sabe como é que o homem caçava? Sabe por que a gente tem glúteos? A gente tem glúteos para correr. Porque o que o homem fazia? Juntava lá 10 caras, né? Na época das cavernas, saía correndo atrás de um herbívoro. Você sabe que o herbívoro não sua, né? Só sua pela boca. Rapaz, depois de 4, 5 horas de corrida, o herbívoro caía, desmaiava, porque ele não tinha mais energia. Aí o homem ia lá e pegava. Então, para conseguir fazer o animal correr naquela direção, e é por isso que o homem tem duas coisas, né? O homem é capaz de correr maratona. É incrível isso. Poucos animais são capazes, né, de fazer uma coisa como essa. E o trabalhar em grupo, né, a gente conseguia matar animais muito grandes, porque cansava eles pelo trabalho, né, trabalho em conjunto e tal. De uma hora para outra, o nego entendeu que a coisa mais eficiente que existia era a competição agressiva, violenta, né? Pessoal, a gente nunca teve nesse mundo tanta gente sofrendo. Pensa aí. Quantos bilhões de pessoas existem hoje no mundo? 7 bilhões de pessoas. Quantos estão abaixo da linha da pobreza e quantos estão abaixo da linha da miséria? Isso significa, sem nenhum sofismo, é sofrimento. Se você é frágil ao ponto de não conseguir, né, suprir saúde para você, saúde para sua família, uma segurança mínima, você é infeliz. Hoje em dia, infelicidade é um termo econômico. Bom, e como é que a gente chega a isso? E é daí que eu quero... se tivesse uma cerveja, talvez eu continuasse nessa... Mas como a gente está, né, sem cerveja, online, eu vou dizer a vocês o seguinte. Pessoal, isso tudo que está aí, e essa situação que a gente tem hoje, vem de uma concentração de energia representada pelas fontes fósseis. Tudo é energia. As fontes fósseis, né?
Em 1 hectare que você produz 80 toneladas de cana, se você aprofunda, você vai pegar uma quantidade de megajoule inacreditável através das fontes fósseis, isso é convertido diretamente em dinheiro. E esse dinheiro fica na mão de poucos. E esses poucos que ficam com esse dinheiro geram um poder político extraordinário. Novamente, é tudo energia. E é desse poder político que a gente tem toda essa... Então, Horta, quando a gente mostra, por exemplo, análise de ciclo de vida dos veículos a etanol, você vai ver que hoje nossos veículos, a análise de ciclo de vida é muito melhor do que a evolução que se espera do carro a bateria elétrico daqui a 20 anos. Aí você pergunta, pô, o mundo é burro assim de não ver isso? Não, o mundo não é burro assim. O problema é que a gente está falando de deslocamento. Eu tiraria essa transição de energia, né, que é um nome mais bonito, politicamente aceitável, mas o que a gente está fazendo é um deslocamento. E quem vai ser deslocado não aceita isso com muita... Então, uma coisa muito importante, na segunda parte que eu falar, eu vou para coisas mais objetivas, uma coisa muito importante é trazer os players do petróleo, né? Mostrar a eles que esse negócio não tem volta, é para valer, e trazer eles aqui, como a gente está fazendo com a Raízen. A Petrobras cometeu um erro estratégico gigantesco, porque é a que tem melhor posição, né, no mundo para ir fundo nisso aí, e resolveu abrir mão. E quando você olha o planejamento estratégico da Petrobras, ela fala de eólica e solar. Eu nunca vi uma análise de ciclo de vida de uma placa solar. Nunca vi. Eu queria entender como é de uma eólica, mas eu já vi análise de ciclo de vida de cana, e quando a gente vai para cana energia, segunda geração, célula combustível, que eu queria falar disso aí na próxima, isso é imbatível. O mundo não é burro. As pessoas não são burras. Está todo mundo vendo isso. Só que o pessoal tem uma posição a defender. Só que essa posição, pessoal, o que a pandemia nos trouxe foi o seguinte. Essa posição de você ser rico e todo mundo pobre, aquela pessoa que é pobre, ela transmite. Seja lá o que for para você que é rico. Olha, esse vírus, ele é inteligentíssimo. A única coisa parecida com isso é a vassoura de bruxa do cacau. Mas isso aí é uma outra história. Mas é um vírus inteligentíssimo. E ele nos mostra o seguinte, não adianta. Uma vez que as pessoas transmitem, né, você não consegue se encastelar. Então, o ESG, eu acho que ele não só veio para ficar, como é uma nova forma, e uma forma genética, uma forma inteligente, uma forma de como nós, seres humanos, começamos, com cooperação, com empatia, se não nós, pela fraqueza que temos. O que é que a gente está fazendo hoje? Botando umas poucas pessoas, ou quer dizer, umas poucas pessoas têm mais dinheiro do que a metade, né, da população mundial. Isso está errado. Os caras da Unicamp é comunista. Pô, tem nada a ver com isso. Isso é justamente a manutenção do capitalismo por um tempo muito mais longo, para que a gente não chegue num colapso, né? Como que a gente está fazendo. E a bioenergia, como o Horta acabou de falar aí, ele tem tudo que essa economia atual, que eu chamo sempre de tan-economia, quer dizer, uma economia da morte, né? Thanatos, já que bio vem lá do grego, vamos botar o tan também do grego, né? O Thanos. A gente não está vivendo a economia, a gente está vivendo uma tan-economia, baseada totalmente na poupança do planeta, né? Das energias fósseis, que está trazendo não só mudanças climáticas, mas esse sofrimento tremendo para a maioria da nossa população, né? E a bioeconomia resolve tudo isso. É isso aí que eu falo por enquanto. Obrigado, pessoal. Gonçalo, obrigado. Eu acho que tanto a fala do Horta quanto do Gonçalo, caracterizando a importância de que players de energia, grandes players de energia, como é o caso dos players do petróleo, venham. Eu queria ouvir o Pedro Leal, que aqui representa também a Raízen, que hoje é individualmente a maior produtora de etanol que temos no Brasil. Pedro, por favor. Obrigado, Caio. Acho que, como você mesmo falou aí, acho que está na mão da gente criar esse ambiente que seja fértil para a gente levar a inovação e levar a eficiência para esse ecossistema. Acho que quando a gente fala de inovação, a gente fala de startups, acho que o Pulse tem esse protagonismo hoje no mercado de agtech para trazer tecnologia para a agricultura. A gente está sempre falando em sustentabilidade. Você levar inovação, a gente fez um levantamento recentemente com as startups que estão dentro do Pulse hoje, e quando você mapeia as ODSs, todo projeto que a gente faz com startup, que a gente leva inovação, está sempre atacando uma das ODSs.
Então, a gente trabalhar realmente com inovação, fomentar esse ecossistema de inovação no mercado do agro é muito importante. E isso não pode ser e não deve ser uma exclusividade de um setor só. A gente precisa do setor privado investindo nisso, a gente precisa, como o Gonçalo falou, das universidades, das instituições de ensino apoiando isso, a gente precisa do governo, então a gente enxerga muito esse ecossistema de inovação que se criou ali em volta do Vale do Piracicaba, muito rico por isso, porque ele é muito mais do que um setor da Raizen. Não, ele é um setor que nasceu ali de uma série de fortalezas. Você tem a Exalc, que está ali muito próximo da gente, você tem uma série de players atuando nesse setor, e isso traz esse ambiente muito mais propício para a gente desenvolver a inovação. E essa inovação, ela acaba sendo benéfica para todo mundo. A gente tem, como todos aí falaram, a gente tem que realmente transformar o país num país muito mais exportador de tecnologia do que um exportador puro e simples de commodities. Hoje, a gente mesmo, como Raizen, a gente tem o desenvolvimento do etanol de segunda geração. E a gente está numa agenda muito mais propositiva de vamos exportar a tecnologia de geração do etanol de segunda geração. Porque você fazendo esse tipo de... o próprio Mussa, o nosso presidente, deu uma entrevista recentemente para Exame comentando sobre isso. Quando você começa a exportar esse tipo de tecnologia, você está abrindo novos mercados e realmente exportando uma tecnologia que tem um valor agregado muito maior. E levando todos os benefícios do que a gente tem conversado aqui, de um combustível limpo, de uma matriz renovável. Então, eu acho que quando a gente, como Pulse, busca criar esse ecossistema, a gente trabalha muito com o conceito de inovação aberta, de conectar esses diferentes atores, as startups, trazer... por que o Vale do Silício deu certo, né? Porque você tem ali um conjunto super rico de diferentes papéis e todo mundo atuando, buscando inovação. Então, se a gente realmente cria esse ecossistema no Brasil, focado muito forte no agro, o agro é tecnologia, a gente vai trazer essas tecnologias para o nosso processo. E olhando toda a cadeia de produção da Raizen, a gente cria essa agenda muito mais positiva e benéfica para o setor. E não só com um olhar somente para a Raizen, mas muito com um olhar de benefício para todos os players do setor. Então, hoje a gente tem diferentes, igual o próprio Horta comentou, a gente tem soluções aí de pulverização através de drone, produção de agente biológico para combate à broca da cana, a gente tem startups que aplicam inteligência artificial nas caldeiras para otimização da queima da caldeira e, consequentemente, uma menor flutuação na geração da energia e um menor consumo de bagaço de cana. Então, toda vez que você faz realmente esses processos de digitalização e otimização, você invariavelmente está melhorando a sua produtividade, você está melhorando a sua eficiência, você está trazendo sustentabilidade. E não naquele viés de vamos trazer sustentabilidade por sustentabilidade. A sustentabilidade está virando muito mais o quê? Uma agenda de negócio. E aí que ela ganha importância, e aí que, para mim, a gente muda o jogo. Ela deixa de ser aquele discurso de papel e passa a ter uma agenda muito mais efetiva e que traz negócio. E se traz resultado, todo mundo vai querer correr atrás. Então, invariavelmente, você consegue ter dois grandes benefícios. O benefício daquilo ali realmente ser uma agenda de negócio, ser uma agenda que traz resultado e, ao mesmo tempo, uma agenda benéfica para o ecossistema, para o nosso planeta. Então, acho que a gente realmente buscar as soluções, buscar fomentar esse mercado de startups, a gente, como Pulse, tem muito objetivo de sempre buscar as startups que consigam fazer um teste da sua solução na Raizen. Porque eu realmente consigo abrir a porta de uma grande empresa como a Raizen, consigo abrir a minha fazenda, o meu maquinário, as minhas indústrias, e realmente testar, aplicar a solução daquela startup em loco nas minhas instalações. E testar o resultado, e hoje a gente já tem mais de 15
contratos com startups, e aí ter essa escala comercial. Então, eu consigo realmente pegar as soluções dessas empresas, testar dentro do ecossistema da Raizen, uma vez que aquilo tenha viabilidade, expandir para a nossa atuação. Então, acho super importante a gente discutir essa questão de inovação, fomentar a inovação, porque realmente eu acho que ela é essa base para garantir a sustentabilidade e essa agenda positiva. Pedro, obrigado. Acho que você trouxe realmente uma visão prática de como é que esse mundo está caminhando, que é a nossa grande questão para início, para onde nós vamos. Está muito claro que a gente caminha para o setor de energia, passando por grandes empresas. O caso da Raizen é uma escala extraordinária para todas essas coisas. E você falou sobre o Vale do Piracicaba, entre aspas. Eu queria ouvir o meu colega Marcos Fava, que é originário da mesma escola que eu, que é no Vale do Piracicaba. Marcos. Obrigado, Caio. Piracicaba Valley, né? Daí to the world, uma coisa que já está, é o vale mais famoso do mundo já. Mas eu queria, antes de mais nada, Caio, agradecer aí a tua moderação e agradecer o convite do Amaury, do Salib, do Rogério, do time aí da UDOP, dizer que para mim foi uma honra participar desse evento emocionante, né, em homenagem também ao professor Goldenberg, que é da minha universidade, e só para dizer a todos vocês que eu tirei uma foto da tela com a presença da filha dele, vou guardar aqui de lembrança, porque ter a presença de todos vocês, né, o Horta, o Gonçalo, o Bertuzzo, o Pedro, que estou conhecendo mais agora também, é uma honra muito grande. Queria fazer uma primeira intervenção bem rápida aqui, em linha com o que foi falado, só passar uma mensagem central, é que acho que cada vez mais à frente da cana, nós temos bilhões de dólares aí à disposição nos títulos verdes, no mercado verde, porque empresas como a Apple e outras industriais, nitidamente industriais, já declararam que querem ser carbono neutro em 2025, 2027. O único jeito de fazerem isso, porque nas suas cadeias de produção elas não conseguem, vai ser comprando surplus, né, carbono de outras cadeias produtivas, e entre elas a da cana é a que vai oferecer. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, ligado a esse, é que a cana continua com um desafio bastante grande de construção de margens, porque ela tem pouca interferência nos preços dos produtos que ela vende. São produtos, são commodities negociadas em bolsa, então nós temos que melhorar a situação econômico-financeira da cadeia produtiva, e se você não altera preço, isso tem que ser feito na questão de custo, na questão de inovação, para que até possamos buscar esses bilhões de dólares que significarão um financiamento em condições mais privilegiadas, que também acaba contribuindo para a construção de margens. E aqui eu queria deixar 5 grandes áreas onde creio que a inovação no setor vai apresentar muitos resultados. De maneira bem rápida aí, 15 segundos cada área. Primeira área é na questão do digital e a agricultura por metro quadrado. Então, todo o pacote tecnológico que vai permitir a essa imensa área de cana no Brasil ser gerenciada não mais por hectare, mas por metro quadrado, e com isso evitar desperdício, aproveitar melhor o espaço e atingir esse objetivo de construção de margem. Então, tudo que tem a ver com imagem, né, com os aplicativos que vão permitir essa gestão. Segundo ponto, tem a ver com a inovação de plantas, industrial, e isso que o Pedro já fez referência também, em relação a processos. Então, é diferente da primeira, que é todo o pacote digital, gestão por metro quadrado. A segunda seria, o que nós temos que fazer para melhorar a capacidade de entrega de uma cana, para melhorar a capacidade de entrega de um equipamento industrial e para melhorar a capacidade de entrega dos processos que estão sendo feitos aí. Então, eu acho que essa avenida, até por observar as diferenças de performance que nós temos em alguns tipos de plantas e dos equipamentos industriais das usinas, também representa uma chance muito grande nos próximos anos para atingir o nosso objetivo da construção de margens no setor por essas 5 áreas de inovação.
A terceira área de inovação, e eu estou absolutamente encantado com essa, tem a ver com a agricultura circular. E um dos exemplos mais bonitos hoje para você contar da agricultura circular é o que eu estou chamando do ICMEP. Eu estou querendo criar uma sigla bonita, igual Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. O que seria o ICMEP? Integração cana, milho, energia e a proteína animal. Não estou falando aqui apenas do confinamento, mas a chance de se ter também produção de suínos e produção de frango, mas principalmente o confinamento. Esse modelo circular, eu estou botando uma fé incrível que ele deve se expandir no Brasil nos próximos anos, com as tecnologias todas que estão sendo feitas, o que vai permitir você fazer contagem de carbono integrada e ter carne e carbono zero, porque a cana ajudou a agregar valor na carne que você está vendendo. Enfim, esse seria o terceiro ponto de desenvolvimento inovador para a construção de margens. O quarto ponto tem a ver com a economia do compartilhamento. Eu acho que tem ainda um espaço muito grande para construirmos margens na cana, diminuindo um pouco o número de ativos que o setor tem hoje, através de um melhor trabalho desses ativos, e aqui modelos que nós já conhecemos que interferiram na nossa vida, como Uber, Airbnb, tá certo que hoje estão passando por um sofrimento brutal, que são prestadores de serviços, mas na cana, esse tipo de plataforma que permite você compartilhar regionalmente estruturas e com isso diminuir aí os seus custos, eu acho que é uma característica que vai permitir a construção de margens. E a quinta e última área de inovação para a construção de margem está na política de comunicação e engajamento. O setor precisa vir com uma nova capacidade de se comunicar e engajar com esse consumidor que vai cada vez mais privilegiar a questão ambiental. Então, aí eu percebo que a cana não tem a imagem que ela deveria ter na área ambiental, e isso talvez seja porque precisamos pensar em novas formas de comunicação e engajamento com os consumidores em geral, até para construir valor maior ainda no produto que o setor tem. Então, assim, essa minha fala era em relação a esse aspecto, tem bilhões de dólares à nossa disposição, nós temos que construir margem, e a construção de margem eu investiria nessas 5 grandes áreas aí de inovação. Praticamente todas foram já cobertas por quem me antecedeu, eu só meio que classifiquei aonde que seriam as avenidas de busca de competências via aplicativos, startups, agtech hubs e todo tipo de inovação que nós podemos ter, pesquisa, para que o setor seja mais sustentável nos pilares econômico, ambiental e humano. Essa é a minha mensagem. Marcos, obrigado. Acho que é uma bela síntese, uma provocação muito boa. E para o Bertuzzo, eu prometo que você não fica para o fim da próxima pergunta, viu, Bertuzzo? Sua vez de fazer os comentários sobre tudo que você ouviu e que você pensa. Aliás, você, como uma pessoa de tecnologia de produto, que é o Instituto de Pesquisa Eldorado, faz sentido fazer esse arremate final. Não, tá ok. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Dó pelo convite, dizer da satisfação nossa de estar aqui, né, participando desse seminário, uma coisa excepcional para nós, ter a oportunidade de estar aqui trocando ideia com esses colegas aqui de muita experiência no segmento. Vou dizer uma parte, que eu tenho uma vida aí que já passei um bom tempo fora do Brasil, e sempre foi motivo de muito orgulho, né, o papel de protagonista na área de bioenergia, né? Explicava para os gringos lá que a gente já abastecia etanol, né? Isso há muito tempo atrás, né? Então isso é um privilégio, é uma área que tem tido muito destaque, né? Eu, obviamente, sou especialista, minha especialidade, o instituto que eu trabalho aqui, nossa especialidade é nas tecnologias de informação e comunicação, né? E que, na realidade, ela por si só, dentro desse segmento específico, é uma atividade fim, então nós estamos aí hoje conectados aqui para uma ferramenta que é fruto dessa tecnologia, né? Mas que a gente observa que o grande desafio, na realidade, que esse mundo 4.0 está nos trazendo, é levar isso para as outras atividades, nas quais ele passa a ser uma atividade meio, né? Como é que nós vamos levar esse tipo de tecnologia para o ambiente do agro e trazer a maior produtividade, que
que o professor Gunderberg trouxe aqui como grande desafio, de uma forma eficiente, né? Então, nós compartilhamos muito, assim, muitas ideias aqui, inclusive que o próprio Pedro já até começou a abordar, aqui, do ponto de vista de levar essas tecnologias para um segmento que é extremamente importante. Vou trazer aqui, fazer um parênteses, nós não estamos no Vale do Piracicaba, nós estamos aqui entre o Rio Atibaia e o Jaguari, que são os formadores do Piracicaba. Então, deve ter aí uma conjunção favorável, né? Aqui em Campinas, né? Para a gente estruturar, né, essa conjunção favorável, né, de tecnologia. Então, como tecnologia habilitadora, qual que é a preocupação que a gente tem? É que ela tem que cumprir o seu fim, né, de certa maneira. Hoje a gente está vendo, né, um exemplo do drone, o exemplo de você olhar, fazer essa agricultura de precisão por metro quadrado, você botar em escala, assim, nunca antes pensada, né, de sensoriamento, fusão das informações desses sensores, levar essa informação para uma base de dados, no qual você pode, né, que é comumente chamada de Big Data, aplicar conceito de inteligência artificial, conceitos de machine learning, de tal forma que você cria um processo sempre de melhoria. Então, esse é o objetivo. Nós aqui estamos muito preocupados com isso, a gente tem esse segmento de agro como uma prioridade, assim, top entre as 3 principais, a gente entende, até como instituto, a gente é um instituto privado aqui, sem fins econômicos, a contribuição que a gente tem a dar para o país, tendo em vista a importância do segmento, tendo em vista o protagonismo, né, que particularmente a bioenergia tem no Brasil, né, mas é também com muita responsabilidade, né, porque o que acontece? Está todo mundo se mexendo no mundo, né, e chegou a hora de se usar essas tecnologias habilitadoras, partir para essa questão de agricultura de precisão e tudo mais. E nem sempre a gente tem aqui a mesma infraestrutura, infelizmente, que outros países mais avançados têm, até por fatores que não são derivados da próprio segmento econômico, né? É derivado da própria situação nossa aqui, que é um pouco diferente de outros países mais avançados no mundo, né? Então, a gente compartilha, de uma certa forma, algumas, vamos dizer, objetivos estratégicos, mas cada um parte de um V0, né, de um patamar diferente. Isso traz muita dificuldade, mas não deixa de ser também uma oportunidade, né, porque até, doutor Caio, na sua apresentação, você trouxe ali o mapa do globo, né, na onde a bioenergia, na onde ela está acontecendo e que tipo de tecnologia que está sendo aplicada, e claramente ali nos trópicos, talvez seja na onde tem a bioenergia mais eficiente, não é isso? E nós, certamente, nesse espaço, vamos dizer assim, a gente tem um protagonismo muito grande, né? Então, países que às vezes estão lá num ambiente temperado, no qual não tem, talvez, a mesma possibilidade de eficiência energética, tem uma infraestrutura dessas tecnologias habilitadoras melhores, mas, infelizmente, eles não têm o campo de prova que nós temos aqui para testar essas novas tecnologias. Então, a gente aposta muito no que agora seria essa quarta onda, dessa fusão das coisas, né, no qual traga toda essa bagagem que trouxe o agronegócio, a bioenergia até o ponto que está aqui, todo muito bem estruturado, do ponto de vista de centro de pesquisas, de empresas e tudo mais, e fazendo uma conexão com o que a gente chama dessas tecnologias habilitadoras, né? Startup é uma das saídas, tem sido assim no mundo inteiro, mas a gente aqui do lado também está com uma preocupação, né? Nem sempre essas tecnologias já foram desenvolvidas para outros tipos de aplicação, mais de consumo, um tablet, um celular, né? Na hora que isso vai a campo, né, e tem que cumprir o seu objetivo, e está aqui, eu acho que tem gente aí com base de conhecimento de economia, ela tem que durar, e tem que dar o resultado, tem que ser uma coisa que vai operar essa eficiência por um longo prazo, né? Na hora de dizer de compartilhamento de ativos, né, por exemplo, do maquinário que está fazendo esse tratamento a campo, ele precisa de uma tecnologia, essa habilitadora, mas desenhada para as condições nossas que nós temos aqui, né, de tal forma que ela se prove eficiente, que você possa escalar. E isso precisa de muito desenvolvimento, muita engenharia, que é esse trabalho que a gente tem procurado, junto com outros institutos aqui no Brasil, trazer como contribuição, apoiando o surgimento de novas startups, apoiando as empresas que já estão no ecossistema, que fazem parte da cadeia produtiva, sei lá, o segmento de
de irrigação, que vai precisar irrigar utilizando talvez o bem mais precioso, que é a água, de uma forma mais eficiente, através de controle, de onde que choveu, de onde que não choveu, dos vários sensores, monitorando perda no sistema. Tudo isso demanda uma fusão e a necessidade de você ter acesso a essa informação, tirar através da conectividade. E talvez seja o grande desafio que a gente tem, né? Talvez nem tanto a área de bioenergia, deu lá uma olhada no site da UDOP, onde tem a posição das usinas, né? E a gente sabe que plantação de cana não fica muito longe de onde está a usina, não é isso? Então a gente ali, se for ver, até é uma área até que está até com uma melhor cobertura quando se compara com o agronegócio como um todo no Brasil, né? A gente também tem que pensar e olhar para tudo, não só um determinado segmento, mas nós temos uma grande deficiência. A parte de conectividade, vem vindo aí a revolução, que é esse novo sistema de conectividade 5G, a gente está bem para trás no campo ainda, né? O Brasil não cumpriu o que precisaria do ponto de vista de cobertura. Só para os senhores terem uma ideia, eu vou trazer um dado aqui para deixar a discussão em aberto. O Brasil tem 100 mil estações radiobases, chegou agora em maio desse ano, 100 mil estações radiobases distribuídas pelo Brasil, né? Cobrindo a maior parte dos municípios, mas a parte, vamos dizer assim, das cidades, né? Não a parte rural. Quando muito, as estradas, você vê ali pelos mapas das operadoras, tem ali uma cobertura. Os Estados Unidos, que são o nosso grande competidor, tem 300 mil estações de radiobase. Tem uma área até parecida com a nossa, quando você tira a floresta amazônica, tira as rochosas, deserto deles lá, começa até a ter uma certa equivalência ali, né? Você vê que eles têm 3 vezes mais estação radiobases que a gente, né? E quando a gente pensa e fala, poxa, os caras estão bem, eles estão preocupados. Porque a China, na mesma área, tem 3 milhões de estações radiobases instaladas. Não é isso? Eles têm uma meta de chegar a 95%, não da área total, 95% de cobertura das áreas montanhosas do país. Já a área plana, etc. e tal, já está 100%. Então, aí a gente vê o desafio que nós temos pela frente para manter o nosso protagonismo na área, mesmo com todas essas desvantagens. Certamente nós vamos ter que ter muita engenharia, botar muita redundância nas coisas, achar novas maneiras de fazer, como foi a história do Brasil nesse segmento e tantos outros que nós tivemos sucesso. E talvez isso seja o maior, vamos dizer assim, vantagem competitiva que a gente vai ter. Porque nós vamos poder depois exportar essa tecnologia para o mundo, que tem ambientes muito mais próximos do nosso e condições reais muito mais próximos do que o nosso, do que esses outros que eu mencionei aqui relativamente, né? Então, é isso. É uma pincelada geral que eu queria trazer nessa primeira participação aqui para os senhores. Muito obrigado. Ótimo, Bertuzzo. Excelente apresentação. Como dizia o amigo, você já achou o seu Eldorado. Nós estamos procurando por ele, né? Mas, de qualquer forma, acho que estou muito feliz essa última passagem, essa passagem que nós temos por esse tema. E eu me lembrei, quando você falava, eu estou olhando para o Horta agora, e ele vai se lembrar disso, quando lá atrás, no início do Proálcool, quando muitos criticavam, nós tínhamos uma ideologia que colocou o Proálcool junto com a imagem de militares, e esculhambavam todo mundo. Nesse período, eu me lembro que o Zé Goldenberg soltou uma learning curve, lembra, Horta? Ele colocou os preços Ele com Plínio e a Suani lá trabalharam. Interessante aquilo. Acumulando, né? Ali que caía, digamos assim, o custo do etanol de uma forma dramática para acentuar a importância daquilo e para fazer frente àquelas críticas gratuitas que vinham de todo lado, né? Das 3 pernas da sustentabilidade, a econômica é a mais importante, né? Se não tem viabilidade econômica, é muito difícil justificar. Veio de um físico essa análise, digamos assim, econômica, né? Do learning curve, que de alguma forma é o que o Pedro estava comentando, quer dizer, as startups, isso tudo tem a curva do learning curve inevitável que tem que passar, que passa não pelo Vale do Piracicaba, mas passa pelo Vale da Morte, né, Pedro? Que é uma coisa muito mais agressiva do que o Vale do Silício ou do Piracicaba, né? Mas eu queria agora dar uma pitada daquela curva que eu apresentei no início. Nós tivemos um período péssimo no setor, que foi de 2010 até
2020, que nós perdemos muito do que construímos por questões de um modelo econômico absurdo. Sem entrar em detalhe, absurdo. Pois bem, aquilo nos levou a essa situação. Acredito eu, Horta e Gonçalo, que tem muito a ver com o que aconteceu com a Petrobras também. Todos nós caminhamos naquela época numa linha horrível do ponto de vista energético. Mas eu queria falar um pouquinho de futuro. E a pitada do futuro no setor, vindo para o nosso setor, gente, é o RenovaBio. O RenovaBio surgiu no governo Temer em 2 anos. Ele foi aprovado, eu não acreditava o dia que eu vi a aprovação da lei. Eu realmente não acreditava. É incrível o quanto a gente fica devendo para o presidente Temer naquele período. Foi ele que fez. E o RenovaBio acabou sendo regulamentado, acabou de ser regulamentado agora no governo Bolsonaro, mas a criação foi no governo Temer. E ele é a nossa pitada de futuro. Ele só começou, deve estimular a inovação. A pergunta que eu deixo para vocês, que eu acho isso muito importante para todos ouvirem, é: o nosso setor de P&D, ele está preparado, está coordenado ou não é nada disso? Vamos de novo conversar com o Horta. Por favor, Horta. É uma perguntinha fácil. É fácil mesmo. Olha, Caio, eu sinto que eu não vou responder de uma forma cabal. Eu entendo que existe, eu falava nisso, um capital humano, uma competência acumulada, é a área onde o Brasil tem um peso no cenário internacional que não tem qualquer outra área. Você pegar medicina, pegar estudos materiais, a área de bioenergia, o volume da contribuição brasileira, a originalidade da contribuição brasileira, a qualidade é indiscutível. Isso, de certa forma, tem a ver também com o fato de que o Cortez separa muito bem que o uso da bioenergia tem 3 reações. Isso é uma síntese muito feliz. Existe a fotossíntese, pega energia solar, cria biomassa. Existem as reações, as mais diversas, de conversão daquela biomassa num energy carrier, num vetor energético. Existe uma terceira operação, que é a conversão daquilo, é álcool que seja, num uso final importante, movimento, calor, o que seja. Essas 3 reações caracterizam bem 3 setores. Eu estou aqui usando um pouco da visão de categorias que o Marcos agora há pouco nos apresentava. Ele tentou setorizar. Eu acho que isso é metodologicamente um approach, uma maneira da gente poder ir classificando as coisas. E eu acho que, nesse sentido, a produção de biomassa é muito específica de cada local. Ela depende das condições de solo, de clima, etc., da história, do bioma que caracteriza aquilo. Então, uma solução que nós adotamos no Brasil tem que ser aperfeiçoada aqui, poderá ser útil para outro país na África, para um país mas não adianta querer migrar, você pode migrar equipamento. Me chamava a atenção que alguns manuais da indústria açucareira, que eu andei usando no tempo que a gente tinha o Go, tinha aquelas coisas, o manual era alemão. Eu falei, meu Deus do céu, na Alemanha não tem um pé de cana, nem em horto floresta, sem conta, nem jardim botânico tem. Mas os caras dominam a tecnologia. Então, a parte do processo industrial, de uma indústria química, pode ser transferido de um continente a outro. Agora, a produção de biomassa não pode. E aí, meus amigos, eu acho que tem algo importante para a gente, pelo menos, notar. Nós temos que, como um desafio, eu estou fugindo da tua pergunta, porque ela não é fácil, Caio. O estado atual. Me preocupa a situação dos nossos institutos de pesquisa, todos eles. Nós tivemos aí importantes institutos, e existe esse potencial, mas nos falta articulação, coordenação, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque, frente a tantas frentes de oportunidades de otimização, de melhoria, etc., nós vamos ter que conjugar de uma forma inteligente. Esse é um problema que o Bertuzzi deve conhecer bem, que quem está nesse tipo de atividade de gestão da tecnologia, o que vale a pena focar, especializar, dar atenção, e o que vale a pena você abrir para ver as articulações. Eu estou acabando de chamar a atenção para a questão da agricultura. A agricultura é muito importante, é específica do local, e quando você olha as curvas de ganho de produtividade de álcool no Brasil, em tonelada por hectare, em litros que você queira por hectare, nós saímos de 6 mil, fomos para 8 mil, tem usina com 9... Ela é o produto de 2 fatores, tonelada por hectare e álcool por tonelada.
O princípio é isso. Mas o ART da cana melhorou muito, a qualidade da cana melhorou muito. Então, a tonelada que chega hoje é uma tonelada melhor do que chegava há 20 anos atrás. Então, o ganho associado, o ganho que correspondeu à agricultura, é mais importante do que o ganho na indústria. Isso é inegável. Isso é inegável. Quem é, vamos dizer, o grande responsável pelo salto de produtividade, num primeiro momento, foi o campo. É lógico que a agricultura teve uma série de diversificações, circularidade, teve coisas importantes. Então, eu não estou respondendo, eu repito, mas manter a atenção devida naquilo que é de fato substantivo e, ao mesmo tempo, manter um nível de articulação que é inerente a essas cadeias energéticas, os americanos estão fazendo na área de biocombustível um programa legal que nós precisamos da atenção, que é o Co-Optima. Quem está fazendo isso são os laboratórios associados ao DOE. A otimização dos motores, e há um campo fascinante de alternativas aí para melhorar o desempenho energético dos motores, em emissões, em consumo, etc. Você não pode fixar um combustível e otimizar só o motor. Na verdade, você otimiza o conjunto, já faz tempo que nós falamos disso. É uma otimização de um set todo, dessas 3 reações, né? Então, nos falta, de fato, a nível governamental, diria, mais atenção à solidez, à continuidade, à estabilidade das nossas instituições de pesquisa vinculadas à bioenergia de uma forma particular. Nós temos um acervo e um protagonismo, que nós já falamos aqui, que é indiscutível, mas nós não podemos perder isso. Nós já perdemos em termos de volume de produção, mas em termos de liderar esse conhecimento, isso é uma coisa nossa. Desculpe se eu não respondi, mas eu arredondei. Você respondeu. A verdade é que você deu um toque que eu acho de classe, porque é a visão que eu particularmente tenho de tantos anos de vida, conhecendo o modelo americano, o DOE ou o Departamento da Agricultura, e como é que o DOE ou o governo americano estabelece essa estrutura para o setor privado. E seleciona os projetos e financia os projetos, tem concorrência e lá vai embora. Nós estamos vivendo, Horta, as dificuldades da Embrapa, passando por uma dificuldade horrorosa. Nós estamos falando de grãos, estamos falando de soja, milho, não estamos falando de bioenergia. Claro, bioenergia vem por tabela pela questão do biodiesel e pelo álcool de milho. Mas, sim, veja, as instituições, de uma forma geral, estão passando por esse momento, e eu acho que esse é um toque especial. Como nós estamos falando de RenovaBio, era importante ouvir o Gonçalo, que é um dos pais do RenovaBio. Gonçalo, só para não levantar muito sua bola, eu estava no Congresso Nacional uma vez, e quem coordenava era no Senado, viu, Horta? Tinha umas 300 pessoas na maior sala do Senado, e o deputado que coordenava dizia: tem vários pais do Proálcool, fulano, o Delfim Neto levantou a mão. Ele passou a palavra para o Delfim Neto, que era deputado, e o Delfim disse: eu sou a mãe. Por favor, Gonçalo. Caio, genial. A gente tem pouco tempo, eu vou tentar ser breve nisso aí, mas sobre a RenovaBio, não foram 2 anos, não, foi 1 ano só. Eu me colocaria como tio do RenovaBio, por ter ajudado, apoiado, ter cuidado, né? Rapaz, não tem resposta ruim. Sua pergunta é difícil, mas ela é fantástica, porque ela é curta. Estamos preparados? Eu vou lhe dizer uma coisa que você vai ter que usar muita intuição para perceber. Eu vou te dizer, nós estamos. E por que eu vou dizer que nós estamos? Eu vou usar o próprio RenovaBio. Que país nesse mundo faria um programa desse tipo em 1 ano? Partindo de um sujeito, que esse sim é o pai do RenovaBio, Miguel Ivan, né? Que andando pela Embrapa viu um pôster e viu apregado lá um artigo dos amigos aí da Embrapa, né? E fez, análise de ciclo de vida, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E Miguel Ivan é um filósofo, e hoje em dia tem uma honra dele estar no nosso programa de doutorado, né, em bioenergia, do qual o Horta faz parte, outros colegas também.
Você sabe o que é que eu comparo isso? E é sempre essa visão que me chega. A seleção brasileira, sabe? Antes da sistematização que a gente depois teve, né? Quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. O Brasil estava preparado para ganhar a primeira Copa do Mundo? Não estava. Mas o que ele tinha? Ele tinha gênio, ele tinha craque, ele sabia jogar futebol. Eu diria o seguinte, o ministro até mencionou isso na fala dele, nós somos hoje uma potência científica, o 12º maior produtor de ciência do mundo. Isso não é pouca coisa, isso é extraordinário. Nós temos uma estrutura fantástica, que nem os americanos. Não temos. E isso talvez seja parte, sabe, da nossa colonização, do nosso sistema. A gente não apaga uma colonização como a que a gente teve em 1 ou 2 gerações. Se você pensar que a nossa pós-graduação da década de 70, que foi quando, basicamente, o professor começou a ganhar dinheiro, não só para dar aula, mas também fazer pesquisa, e em pouquíssimo tempo nós nos tornamos campeões do mundo, né? 12º, 13º. Rapaz, todos nós aqui, os colegas que tiveram no exterior, você sabe perfeitamente o que é fazer um experimento. Eu fiz doutorado na Alemanha, eu organizava o meu negócio, pedia um insumo, no outro dia, ou no mesmo dia à tarde, estava lá. A velocidade era incrível. A gente conseguia esse posto. Com as dificuldades estruturais que nós temos, é porque tem muito craque por aqui. E a gente enxerga claramente esses craques quando eles vão para o exterior. A gente tem melhores alunos brasileiros em tudo que é universidade do mundo. Chega no Brasil, a estrutura, né? A estrutura consome. E o cara leva um tempo até voltar, né, a se estruturar. Então, para uma pergunta curta, uma resposta curta. Né? Nós estamos preparados? Estamos. Agora, é de uma forma que um alemão entenderia? Não, não é. Não é. É de uma forma que nós vamos ter que trabalhar muito. E aí, ó, essa coisa do Pulse, Pedro, eu acho que o caminho está aí. Por quê? Nós temos muitos cérebros na faculdade. Na universidade, nossa universidade é de ponta. Ela começa a se integrar, né, com as empresas, que esse é o caminho para sairmos do nosso desenvolvimento. Adorei, Bertuzzo, essa sua noção, né, de que os rios do Vale do Silício, do Vale do Piracicaba, saem da Unicamp. Nós somos a espécie de base do iceberg, e a ponta está aí, né, com Piracicaba, com o Fava, com o Pedro. É perfeito, é maravilhoso, né? Então, a gente está integrando tudo. A gente tem a PESP, né, o Horta lá na Bioim, botando para quebrar, articulando um monte de coisa. Então, pessoal, eu acredito no Brasil. Eu acho que nós somos o país do futuro, e esse futuro vai chegar e não vai demorar. Mas não é um futuro linear. Nós estamos, né? Nós somos que nem uma merda, campeão do mundo. É assim, né? É assim que a gente vai. A pandemia é quase um evento brasileiro. Sabe como é que é? E se você olhar geneticamente, não existe nada que era uma zebra e virou uma girafa. Não existe isso. A genética, a evolução, né, que todo mundo usa para tudo, ela se dá em saltos. Você sabe por que a gente está aqui hoje, Caio? Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque lá há 300 milhões de anos até caiu um meteoro. Porque até então quem dominava era dinossauro. Você acha que dinossauro deixava mamífero sobreviver? O mamífero era um ratinho desse tamanho. Mas foi aquela queda daquele que permitiu a gente estar aqui hoje num seminário da UDOP. Então, pessoal, do mesmo jeito que veio aí o coronavírus, que é um meteoro, até a forma de meteoro ele tem, outros virão. O ponto é que quando o meteoro cai, ele desestabiliza os dinossauros. E é nesse momento que nós, mamíferos, temos que entrar. Eu sempre brinco. O Império Romano demorou 1.200 anos, né, dominando o mundo. Mas os bárbaros ali, ó, até que uma hora que eles dominaram. O Império Romano hoje não é nenhum país, é indústria fóssil. E os bárbaros somos nós, né? Os biobárbaros. E a gente vai chegar lá, e eu acho que está chegando a hora. Os muros começam a romper. Agora, é o caso, né? Eu não tenho vontade de entrar em nenhuma cidade medieval destruindo tudo, não. O que eu espero é que a gente faça uma transição, e o nome, eu acho que é perfeito para esse deslocamento, que tem que haver um deslocamento, não tem jeito, de forma que a gente consiga, né? Tem um Pedro aí da Raizen, que veio financiado por uma empresa de fazendo esse trabalho, né? Assim como grande parte das empresas de petróleo estão hoje financiando energias de transição, energias verdes, e não enxergaram ainda a bioenergia, por isso que o Horta falou, porque as zonas tropicais não estão lá, porque se tivessem, nós já estávamos na bioenergia há muito tempo, mas a gente vai chegar lá. É isso.
Beleza, Gonçalo, obrigado. Bertuzzo, é interessante as posições do Horta, vivendo a realidade institucional, preocupado com elas, assim como eu. A do Gonçalo, com o mesmo nível de preocupação, com a expectativa de uma curva que surge com Pelé e Garrincha, que sempre aparecem, né? Sua vez, por favor. Bom, eu acho o seguinte, eu sou um otimista nato, né? Eu acho que, até por tudo aí que, e particularmente nesse segmento, né? Que eu acho que é um segmento que tem demonstrado, tem um histórico muito positivo no Brasil, né? Toda essa revolução que foi feita, né? Falamos de produtividade, né? Olha o que era o campo 30, 40 anos, olha o que é hoje, olha a contrapartida pela expansão da fronteira agrícola. Então tem coisas excepcionais, um histórico excepcional, isso aí é fruto, claro, dos centros de pesquisas, de todo mundo que arregaçou a manga aí, encarou o desafio. Então, eu sou um otimista por natureza, eu tenho certeza que o RenovaBio vai ter uma contribuição, não sou um especialista, né, eu tenho procurado acompanhar, vejo que tem lá as questões de produtividade, tem toda uma discussão, mas, contudo, porém, eu tenho, assim, uma experiência de que, às vezes, as coisas, como são aprovadas em Brasília, requerem um acompanhamento constante da sociedade civil organizada, das instituições, de instituições como o DOP, para garantir que não sai do eixo, né? Porque a coisa, quando é estruturada lá em alto nível, tem lá a lei, aí depois o troço vai descendo, e aí vai virando as portarias, o decreto tal, o procedimento XYZ, e às vezes acaba se perdendo no procedimento, dentro da entropia do governo, acabam criando dificuldades que acabam distanciando, né? Porque nós estamos num momento que tem que aproximar. Um centro que é especializado em tecnologia de TIC está lá com o da agronômico, que está lá vendo a parte de economia, vendo para poder fechar esse troço e garantir que nós estamos todo mundo remando para o mesmo lado. E às vezes o que acontece é que a gente começa a pôr regras, na hora que vai regulamentar as coisas nos detalhes, né, e o procedimento, o manualzinho que você tem que seguir para ter isso, porque vai ter um cara lá que vai analisar o teu projeto, que acaba pondo tudo a perder, né? Às vezes você tem uma inspiração excepcional de uma visão que na hora do dia a dia. Então, exige uma sociedade vigilante, principalmente os entes participativos que têm interesse naquela legislação e nos novos programas, né? E é um papel excepcional que, bom, entidades como o DOP têm que fazer. Nós fizemos isso no nosso segmento de TIC, né? Nós passamos recentemente por uma reformulação do marco legal de tecnologia de informática e comunicação no Brasil. Isso foi constante, né? Então, nós aqui, falando um pouco da pandemia, o ano passado era semana sim, tendo que ir em Brasília, né? Porque as coisas iam andando e a gente ia acompanhando para garantir que as coisas não iam escapar. E mesmo assim escapa muita coisa, né? Acho que todo segmento, são vários institutos e universidades que estavam ali envolvidos. Então, assim, o meu ponto de vista é que eu acho que, sendo otimista, pelo histórico, a gente tem muito que trazer, né, nesse novo programa, mas tem que estar ali olhando, porque certamente tem uma regulamentação, alguma coisinha ali que pode dificultar, e a gente nós não temos tempo. Esse mundo está cada vez mais competitivo. E a gente não pode perder essa chance que a gente tem, excepcional, e principalmente nesse segmento, senhores, que nós temos uma liderança inconteste aí, do ponto de vista de atuação, de crescimento. Então, está tudo positivo, não podemos correr o risco de nada que venha atrapalhar de uma certa forma. Muito agradeço muito sua fala, é importante. A gente está acabando de viver agora 2 momentos complexos, que é essa linha da vigilância. Primeiro, uma redução do nível de biodiesel no diesel, na minha opinião, sem justificativo, isso veio de cima para baixo. E o segundo, novos números para o RenovaBio em função da pandemia, novos números, digamos, de consumo, que também, obviamente, sempre a gente fica no debate, audiência pública, mas é um risco. Nós temos conosco o Marcos Fava, que tem a aula ainda, logo. Eu queria que você tivesse a sua participação, Marcos, para depois poder se liberar. Por favor, Marcos. Obrigado, Caio. Eu vou na linha da questão que você fez, da avaliação de como é que nós estamos, né, na capacidade inovativa, mas antes de mais nada, eu queria destacar que a educação, ela vem antes de todos esses pontos que eu vou dizer aqui agora e destacar o papel da UDOP na educação da cana. Eu acho que é um ponto que eu queria deixar registrado aqui na fala, a quantidade de pessoas que participam dos eventos
e a quantidade histórica, eu não sei, mas são milhares que participaram dos MBAs e outros programas que a UDOP fez em diversas áreas. Então, a educação vem até antes disso que eu queria comentar aqui. Dentro dos 5 pontos que eu destaquei aí de inovação, Caio, só para fechar, eu queria dar uma nota de 0 a 10, como é que nós estamos aí em relação à minha leitura de quem seriam os nossos concorrentes, né? Na questão da gestão por metro quadrado, digitalização, todo esse aspecto, o Brasil hoje é exportador de software de inteligência artificial. Então, eu diria que o Brasil, em 3 anos, ele passou as áreas de excelência do mundo nessa questão, e hoje nós temos aqui gente de ponta, pesquisa de ponta e benchmark mundial, no primeiro item. Pesquisa de plantas, acho que eu não preciso falar para vocês, né? Os craques que nós temos no IAC e na Exalc, todas, Ridesa, um monte de organizações que vocês conhecem bem, na área industrial e na área de tecnologias também. Na bioenergia, eu acho que o Brasil está à frente. Na questão da agricultura circular, que seria a terceira, né, integração lá da cana, milho, energia, proteína, eu aparentemente acho que o melhor conhecimento também está aqui no Brasil, até por ser o local onde essas atividades estão na fronteira em termos de já estarem integradas. Então, eu acho que esses 3 primeiros pontos, a avaliação minha seria bem positiva. Na questão comportamental, que eu diria do compartilhamento, que aí envolve desde Uber na agricultura, associativismo, cooperativismo, capacidade organizativa, eu acho que nós estamos um pouco aquém. Então, nessa área, precisaria de um esforço adicional. E na 5ª área, que eu coloquei como inovadora para a construção de margens, a ideia da comunicação, do engajamento, eu acho que nós também estamos um pouco aquém do que eu observo em centros de excelência no mundo. Agora, eu fico aliviado, sabe por quê, Caio? Nessas 2 que eu dei nota baixa, para melhorar a nota é muito mais fácil do que quem tem nota baixa nas 3 primeiras conseguir melhorar a nota. Então, eu acho que, no geral, a minha leitura da nossa competitividade é extremamente positiva, porque onde hoje eu considero um ponto fraco é fácil melhorar, e onde nós temos ponto forte não é fácil outras partes do mundo chegarem perto de onde nós estamos. Esse era o meu comentário, agradecer mais uma vez a participação de todos, peço perdão, minha aula na USP começa às 5, mas foi um privilégio estar com vocês aqui nessa tarde. Marcos, obrigado, boa aula, e só para aproveitar seus comentários, é uma coisa impressionante, gente, para quem conhece cana, é a minha vida, você vai agora para a Tailândia ou para a Índia, e países que crescem 6% ao ano não conseguem mais ter salários para ter mão de obra colhendo cana. E todos estão indo para a mecanização. Só que é o seguinte, gente, os índices que as máquinas colhem em áreas pequenas e propriedades pequenas são baixíssimos com custo muito alto. Né? Enquanto a gente, em média, digamos, colhe, em média, no Centro-Sul, quase 600 toneladas cana-máquina dia, lá eles colhem 80, 100. Então, os custos subindo e os nossos ganhando. E isso é competitividade e isso é um exemplo importante do que o Marcos comentava como positivo, né?